transformando este momento. E em Cristo eu sou mais que vitoriosa e abençoada. Em nome de Jesus. A promessa que eu quero dividir nesta noite está no livro de Gênesis, no capítulo 19, e o versículo é o 29. Essa palavra, ela é muito conhecida. E eu gosto muito dessa palavra do livro de Gênesis, até um capítulo anterior, antes de ler o versículo da promessa desta noite, porque ele trata de Abraão e de Ló. Abraão e Ló, ambos eram homens de Deus. E a palavra, quando você vai lendo, fala que eles andavam com Deus. Andar com Deus, a gente aprende aqui quando eu gosto dessa passagem, eu gosto dessa história relatada aqui pela palavra, porque eu observo que todos os dois eram pessoas que andavam com o Senhor e que o Senhor amava. Mas a gente observa a diferença entre andar com Deus e estar sobre a direção de Deus e não andar por vista, mas andar sobre a direção de Deus. Abraão era um homem que estava sempre orando. Se você ler a história, você vai ver. E tudo ele buscava a direção do Senhor. Ló era o seu primo, e a palavra fala que ele andava com ele. E quando os dois cresceram, ficaram muito prósperos, a gente vê ali que Abraão chega para ele e fala: Olha, Ló, para que não haja contenda entre mim e você, o nosso povo, seu povo. Vamos fazer assim, escolhe para onde você quer ir, se você for para a direita, eu vou para a esquerda, não é isso? Todos conhecem a história? E nós vemos que Ló olhou e viu a campina verdejante e falou: é para ali, eu vou para a direita. E Abraão ficou ali com a parte da esquerda, que tinha umas pedras, né? Penso que o terreno não era tão bom, porque se fosse bom, tinha agradado aos olhos de Ló, não é isso? E ele escolheu, então Abraão, então tá. E Abraão foi para a esquerda e Ló foi para a direita. E nós conhecemos a história porque vai dizer que Ló foi armando tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. E nós vamos ler aqui uma promessa, que é uma promessa onde Deus, ele se lembra de quem ora. Que você possa pegar isso. É aonde entra, irmãos, o ministério da intercessão. Então, Deus lembra, porque alguém orou por ele. Desculpa. Alguém intercedeu, colocou no lugar e orou com amor e clamou por aquela vida. E aqui está a promessa. Diz assim o versículo de hoje: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Amém? Aqui nesse versículo, irmãos, é uma declaração fortíssima na palavra de Deus do poder da intercessão. Glória a Deus pelos nossos intercessores. Nós que estamos na igreja, né, eu congrego na Igreja de Cristo, Ministério Manancial, tem as irmãs que intercedem na madrugada. Todos os dias elas reúnem lá na igreja, tem o círculo de oração, e esses círculos de oração sustentam a igreja do Senhor, sustenta as famílias, sustenta a casa. E é isso que nós precisamos aprender e a cultivar, né? Aqui vai mostrar, irmãos, que no momento do juízo, aqui já não tinha mais conversa, né? Sobre Sodoma e Gomorra. Nós vemos que Deus, ele se lembrou
de Abraão. E essa lembrança, amados, não é só uma lembrança afetiva. Ah, eu vou orar para minha irmã Adriana, porque ela é minha irmã, ela é minha família, eu tenho um amor, ou esse meu amigo que eu vivo tão junto com ele, tem essa afetividade, né? Não, foi baseada na oração intercessora que Abraão ele havia feito anteriormente. E eu fico maravilhada com a oração de Abraão e com a perseverança de Abraão. Porque se você olhar no capítulo anterior, nós vamos ver a partir do versículo 22, aonde fala que Abraão está intercedendo por Ló. E ali, irmãos, sabia-se que já estava consumado a Sodoma e Gomorra. Quando aqueles homens foram ali, saíram, Abraão, ele não foi descansar. A palavra fala no capítulo 18, no verso 22, que Abraão, ele continuou ali orando. Ele continuou ali intercedendo. Mas antes teve um diálogo ali, ele falava com o Senhor: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Porque a gente, irmãos, hoje vive vida, né, dias difíceis, dias muito difíceis, de pessoas até onde os princípios, às vezes, o que é certo está sendo errado e o que é errado está sendo certo, onde os limites foram tirados. E aí parece que todo mundo está pagando pela mesma coisa. Ele pergunta, ímpio e o justo, o Senhor vai destruir tudo, né? Mas aí ele fala, se houver 50, aí ele começa. Não, se houver 40, ele começa a orar, ele começa a pedir ali para o Senhor, ele começa a falar com Deus. E aí no verso 22, irmãos, a gente vê a humildade de Abraão, quando ele fala assim, ó, eis que me atrevo, Senhor, a falar, Senhor, né? Eu que sou pó, eu que sou cinza, sabe por quê, irmãos? Porque nós somos feitos do mesmo material, né? Nós vamos virar pó, nós somos cinza, nós não somos nada sem Deus, né? Eu não sou nada, Senhor, mas eu estou aqui, Pai, me humilhando na tua presença. Porque, ó Deus, se tiver um ali, né? E aí ele fala, né? Pô, se faltar cinco, assim, então ele vai pedindo, pedindo até que Deus fala, tá bom. Se houver ali somente, né? 10 ali, eu não a destruirei por amor dos 10. Quando ele clama, ele não vai destruir por amor dos 10 a cidade de Sodoma e Gomorra. Não é isso que fala da palavra? Mas ao chegar ali, a gente vai aprendendo e tirando umas lições apenas com esse versículo, né? Primeiro que a intercessão, nós sabemos que ela move o coração de Deus. A salvação de Ló, ela não foi apenas um ato de misericórdia isolado, mas ela foi uma resposta direta à oração que Abraão fez. Então, quando eu e você, nós nos colocamos na brecha, nós nos colocamos ali na torre de vigília para orar pela nossa família, para orar pelos nossos amigos, para orar pela nossa igreja, pela nossa nação. Pode ter certeza que Deus está ouvindo. Deus vai operar o milagre necessário. Segundo, irmãos, a intercessão, ela alcança mesmo a distância. Eu costumo dizer, meu irmão mora em São Paulo, e eu costumo dizer que a nossa distância, ela é de uma oração, porque nós oramos aqui, e Deus, ele move a São Paulo, fora do Brasil, porque o nosso Deus, ele é soberano, o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, recanta labarras, ele vai de encontro, e ele alcança por amor, né? A sua oração ali quando você se desdobra na presença do Senhor, né? E Abraão, ele estava longe de Sodoma, mas a oração dele teve um alcance, teve um efeito. Então nós não precisamos
estar, às vezes, debaixo do mesmo teto. Nós não precisamos também, às vezes, estar fisicamente, né? E hoje, né, amados, nós temos tanta facilidade. Olha só, nós estamos aqui, né? Nesta tela, cada um de um lugar. A Esther está na Bahia, né? O Alessandro em São Paulo, nós aqui em Goiânia. E o amor de Deus, a presença de Deus, a nossa oração, ela alcança. A palavra do Senhor alcança, né? Pode ser uma questão impossível. A oração, a intercessão, né? Em terceiro lugar, ela resgata as vidas do juízo, né? É isso que a gente vê, porque Ló, ele estava no meio da destruição. E ele foi tirado de lá por causa da intercessão de Abraão. Quantas pessoas estão no meio de uma situação tão difícil, envolvida às vezes no vício da droga, numa depressão profunda, precisando que eu e você, nós em amor, venhamos orar para que o Senhor resgate eles ali e traga a vida com Cristo, a vida em Cristo. Ela tem dificuldades? Tem. Tem situações desafiadoras? Tem. Deus não nos prometeu dias fáceis. Deus não nos prometeu um evangelho fácil, mas Ele nos prometeu estar comigo e com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa estar conosco, Ele nos ajuda, Ele nos sustenta. O dia que nós estamos fracos, desanimados, o Senhor vem e nos traz renovo. Por quê? Porque tem alguém orando por nós. Porque quando estamos fracos, através da oração de outras pessoas, nós ficamos de pé. E Deus, amados, Ele se lembra, em quarto lugar, da oração do justo. Deus, ele lembrou-se de quem aqui para salvar Ló? Ele lembrou-se de Abraão, um homem justo, um homem que andava com Deus, um homem que buscava ali na palavra, que tinha seus momentos de oração, que conversava com Deus. E é isso que esse ano nós estamos desejando, nesta caminhada para obter fé, para obter intimidade com o Senhor. E essa intimidade, irmãos, ela não se busca assim expressamente. Ela vai, ela vai trazer para nós um tempo de dedicação. Não precisa de eu ficar 1 hora, 2 horas. Se você for ficar, ótimo. Mas tem um momento de você sentar e dizer: Pai, eu estou aqui. Fala comigo na tua palavra, te leia um capítulo. Pai, agora me dê entendimento, me dê discernimento, para que essa tua palavra possa ser aplicada na minha vida. E Deus não trabalha só em uma área. Deus trabalha no espiritual, no emocional, no financeiro, no físico, no familiar, em todas as áreas. Ele vem libertando, ele vem curando, ele vem salvando, né? Assim como ele fez ali com Abraão, né? Que foi salvo, desculpa, com Ló, que foi salvo, não só ele, mas a sua família, com a oração de Abraão. Então, eu fico muito apaixonada aqui pela palavra e pelo zelo que Deus tem com todos nós, os teus filhos. Nós, amados, vamos decidindo confiar no Senhor todos os dias. Lembre-se de orar, ore para você, ore pela sua casa. Deus transforma o lar num ambiente de comunhão, num ambiente de paz, num ambiente onde haja a presença e a provisão de Deus em tudo que você precisa. Ele vai suprindo, ele vai trazendo mesmo a realidade, as promessas. Nos dias que tivermos mais cabisbaixos, né? Tem alguém ali que está orando e Deus vai te alcançar com um bálsamo. Deus vai te alcançar com um abraço. Deus vai te alcançar, de repente, com alguém te presenteando com um bombom, com uma rosa, para que você saiba que Ele está cuidando de você, que Ele está cuidando de tudo. Abraão, amados,
não salvou Sodoma, mas a oração de Abraão salvou Ló e sua família, né? Porque ele pediu, se houver, mas ali não tinha nem 10, irmãos. Estavam todos envolvidos numa destruição, né? E nós vemos ali o cuidado, o amor, o zelo de Deus para com a família, para com uma pessoa. A intercessão, amados, ela é um ministério silencioso. Às vezes você nem sabe se tem alguém orando por você. Uma mãe, ela está sempre de joelhos, orando pelos seus filhos, orando pela sua família. Um pai, né? Sempre tem alguém, os nossos pastores, a nossa liderança, tem orado, tem estado ali. E esse ministério que é tão silencioso, né? E que é um ministério que não é fácil. Como não é fácil nenhum ministério. Se você for fazer relaxadamente, mas um ministério que você vai dedicar amor, sabe? Aquele amor, aquela empatia, é onde você se coloca no lugar e Deus vai operar. Mas esse ministério, ele repercute no céu e na terra. Aonde nós vemos a palavra do Senhor dizer: se o meu povo orar, clamar, me buscar, Deus vai ouvir e Deus vai sarar a sua vida, sarar a nossa nação. A nossa nação está doente. As famílias estão doentes. Há um tempo difícil, mas não tem ausência de Deus. Muito pelo contrário. Se você está buscando, se você está aqui, você sente a presença e Deus vai falar com você e você vai ver o cuidado dele para aqueles que têm orado, para aqueles que têm lido a palavra de Deus e buscado do Senhor o entendimento, a clareza através da palavra. Porque Deus, ele usa pessoas sim. Deus, ele revela sim. Deus faz coisas impossíveis ainda no dia de hoje, mas é necessário uma vida de intimidade. E intimidade só se tem quando se concilia oração e palavra, porque Deus vela para que a palavra dele se cumpra sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, recalabás. Aonde você estiver, Deus está contigo. Deus te renova. Deus, ele vai adiante, porque ele diz: se passares pelo fogo, ele também está com você. Se passarem pelas águas, elas não vão te submergir. Ele está com você. Isso no canai, Chumiandecas, no caminho. Você não ver saída? O Senhor vai abrir o mar ou ele vai fazer você andar sobre as águas? Porque este é o nosso Deus. O Deus que opera milagre. O Deus que lembra de mim e de você. O Deus que está sempre conosco. E nós louvamos ao Senhor pelas vidas daqueles que têm intercedido por nós. E que o Senhor alinhe a nossa vontade à vontade dele, porque nós também somos intercessores, nós oramos pela nossa família, nós também apresentamos todos os amigos, as pessoas na presença do Senhor e cremos que o Senhor está ouvindo a nossa oração. E cremos que o Senhor está agindo, cremos que como o Senhor inclinou, ouviu Abraão, eu creio, Pai, que o Senhor ouve a nossa oração. E como o Senhor salvou aquela família de Ló, o Senhor venha salvar a nossa família, o Senhor venha salvar a nossa parentela, o Senhor venha salvar a nossa descendência. Ó Senhor Jesus Cristo, que eles não somente possam contar os teus feitos, mas que eles possam também adquirir experiências contigo, através, ó Pai, da tua palavra, através, ó Pai, desta comunhão, onde milagres ó Pai, acontecem no individual e no coletivo, a fim de que cada um testemunhe a vida que tem vivido em Cristo Jesus e vai gerar vida na vida de outras pessoas, Pai. Que o Senhor levante intercessores,
Que o Senhor levante pessoas comprometidas, ó Pai, pelo próximo, em amar e não questionar. Ó, decanta labassubiandecas. Que nós possamos mesmo ser levantados no tempo de hoje, como pessoas, ó Deus, que ama a tua palavra, que te ama, que está mesmo certos de onde estão. E nós estamos em Cristo Jesus. E em Cristo, o Senhor diz: pedireis se permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós. Pedireis o que quiseres, e vos será feito. E o Senhor atenderá o nosso clamor, nos abençoando, abençoando toda a nossa geração, a nossa família, a nossa nação, o bairro onde moramos, abençoando a nossa vida financeira, porque é do trabalho de nossas mãos que nós comemos, Pai. E nós somos e seremos abençoados, pois é isto que diz a tua palavra e nós apropriamos dela. Ó Deus, aonde estiver um agora que precisa, Pai, de uma porta de trabalho, ó Deus, como está em Malaquias, eu peço ao Senhor que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos sem medidas de cura, ó Deus, de provisão, de trabalho, e que os teus filhos sejam abençoados, felizes e façam o seu melhor aonde estiverem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria dividir nesta noite, essa promessa. A palavra de Deus, ela é cheia de promessas. Aproprie de uma, declare, chame à existência e que você seja renovado e que você tenha um mês de maio doce, abençoado. Não desanime, olhe para o Senhor, eleva os meus olhos para o monte, né? De onde me virá o socorro, vem do Senhor. E não se esqueça que aqui tem uma igreja que ora, que intercede por você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que a mão do Senhor te conduza todos os dias, horas, minutos e segundos do mês de maio, em sabedoria, em entendimento, em sensatez, em equilíbrio, em graça, recalabás, em saúde, em ânimo e vigor. Em nome de Jesus. Amém?